Olá, meu nome é Alilderson, esse é o canal Alilderson Chato para Burro. Eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre o que eu chamo de banalização do discurso cafajeste. Acho que as pessoas perderam a mínima noção de civilidade e também perderam a noção que a civilidade, entre outras coisas, começa pelo discurso. Bom, há várias maneiras de se comunicar, de se expressar, há variações nesse processo, dependendo do meio que você está, dependendo da classe que você está, dependendo do que você quer comunicar. Bom, na internet, que é às vezes a casa do capeta, as pessoas acham que podem fazer o que não fariam na rua, né? Eu acho que dificilmente alguém, tem que ser muito sem noção, vai para casa de alguém, toca a campainha e vai xingar aquela pessoa, né? A pessoa acha que pode ir para o Twitter de alguém e atacar essa pessoa no Twitter. Veja, a cobrança a uma figura pública feita com o mínimo de civilidade, ela é mais do que aceitável. Quer dizer, você pode cobrar a uma pessoa pública posições, principalmente se essa pessoa for um político ou uma política. A questão é que as pessoas simplesmente acham que podem invadir o espaço do outro, xingando, ofendendo, porque está na internet. Isso tem muito a ver com uma coisa que eu até gostaria de escrever, eu fico adiando essa escrita, que é de como um certo veículo funciona como um filtro moral. Ele filtra certas coisas e certas coisas passam a ser aceitáveis, né? Por exemplo, há muito de violência simbólica e violência até física na televisão, e eu não falo de dramaturgia. A violência numa dramaturgia pode ser bastante expressiva, significativa, e pode paradoxalmente até ser uma boa crítica da violência na vida, né? Bom, como esse não é o nosso assunto do vídeo, eu não vou entrar nisso aqui, mas é possível sim, né? Mas eu falo da violência mesmo em programas que se dizem jornalísticos e em programas de auditório. Programas de auditório, as pessoas se dão pouco conta disso, o quanto eles são violentos e quanto eles banalizam a violência. Há certos programas em que as pessoas são instadas a atacarem uma torta na cara do outro se ele não responde a uma pergunta corretamente. Quer dizer, isso é porco, é nojento, é deselegante, é deseducado, e isso é tratado como se fosse uma parte da competição. Aí fica o cretino do apresentador rindo cada vez que isso é feito, né? Algum tempo atrás, num país que é muito... não é lá muito generoso com a mulher, como a gente tem visto, se banalizava num programa que era dito feito para toda a família, mulheres ficarem sendo assediadas dentro de uma banheira. Porque no fundo, né, fingia-se que as mulheres, para quem não conhece ou não viu, não perdeu grande coisa, mulheres que entravam numa banheira chamada famosa banheira do Gugu, né, tinham que pegar uma determinada quantidade de sabonetes, enquanto um rapaz as impedia, né, de pegar os sabonetes. Para isso tinha que agarrar a mulher tinha que se livrar daquilo. Então era uma mulher sendo agarrada dentro de uma banheira, num pseudo-jogo, numa pseudo-disputa, né? Uma até ficou muito famosa, uma ou outra, sei lá, ficaram famosas porque havia as convidadas que entravam na banheira e havia uma fixa, né, para os homens, né, quando o candidato era um homem para pegar o sabonete e tudo. Fica até do ponto de vista da competição algo desigual, porque há uma questão biológica que se impõe, embora haja mulheres mais fortes fisicamente que homens, né? Mas até do ponto de vista da competição ficava um troço até desigual. Mas a questão não era a competição,
era fazer uma espécie de pornô que parece ingênuo, um pornozinho ingênuo, e aceitável na sociedade daquela época. Hoje em dia, eu acho que isso pegaria muito mal. Então, há muito de violência simbólica, violência física. Um determinado programa de humor chamado Pânico na TV agredia mulheres, inclusive agredia fisicamente, né? Eu, por curiosidade, assisti um ou dois programas do tal do Pânico, e achei um horror, porque o Pânico, com humoristas de quinta categoria, um paspalho que usava uma peruca horrorosa, outro que não sei o quê, era de um apelativo, né? E eu cheguei e falei, pô, esse programa me faz ser solidário com gente que eu acho desprezível, porque eles eram tão desprezíveis e eles faziam uma coisa de constranger celebridades ou subcelebridades, mas chegava a um desrespeito humano tão grande que eu ficava solidário com a subcelebridade, porque era tão cafajeste que não dava para você. Por mais que eu não gostasse ou da pseudo-música que o cara produzia, ou do fato de ele ser um canastrão, né? Eu lembro de um ator, um ator que tem hoje em dia falas cafajestes, que ele foi tão hostilizado que deu um soco num dos dois. Era uma baixaria só, né? E a violência contra a mulher se deu de um modo muito efetivo quando uma das mulheres que ficavam ali, aliás, a mulher no programa Pânico tinha uma função muito específica, que era ficar dançando de biquíni. Esses lugares costumam ter ar-condicionado gelado e tudo. De repente elas ficavam de biquíni numa frigideira, né? Numa geladeira, né? Parece que em alguns lugares de idioma espanhol, frigideira vem de frígido, né? Eu ouvi falar isso, aí fiz essa confusão. Mas enfim, então é uma coisa horrorosa. E essa violência, durante muito tempo na TV, foi banalizada. Clarice Lispector, falando de Chacrinha, atentou para essa violência. Ela me demonstrou o quanto Chacrinha era um programa violento. Ela reagiu a isso, ela era cronista do Jornal do Brasil, né? E ela simplesmente ficou horrorizada com o Chacrinha, né? A maneira com que ele expulsava as pessoas com a sua buzina, o jeito que ele tratava os convidados e principalmente a maneira subserviente como a plateia se comportava. Tudo para ela era um circo de horror. Curioso que é o texto menos importante da Clarice Lispector, talvez, porque era uma crônica, ela escrevia para o Jornal do Brasil, que chique, hein? Quem escrevia para o Jornal do Brasil era a Clarice Lispector, né? Acho que o Carlos Drummond também era cronista, acho que do Jornal do Brasil. Não sei se depois foi para o Globo, mas enfim. E ela achou tudo um horror e disse, olha, fiquei decepcionada com o povo brasileiro. Porque era um sucesso, era um programa, acho que ela fez isso na década de 70. Não sei se final da década de 70, essa crônica, falando do programa que não era nem a buzina do Chacrinha, era a Hora da Buzina, o programa. O Chacrinha tem uma estrada, né? Chacrinha foi um apresentador, Abelardo Barbosa, né? Eu cheguei a ver um pouco nos anos 80 e era uma coisa insuportável, ele era repetitivo, né? Ficava, alô, dona Maricotinha, você está perdendo a linha. Era um troço assim, eu não entendo porque acham que o Chacrinha é um brilhante comunicador, né? Era uma coisa insuportável. Aí a pessoa participava de um concurso de calouros que era para humilhar o cara que não tinha condição nenhuma de cantar, cantava desafinado, aí ele expulsava as pessoas apertando uma buzina, né? Ficava fone. E aí você ganhou o troféu abacaxi, que era outra forma também de humilhar o cara. O troféu abacaxi, né, que tem todo o simbólico do abacaxi como um problema, que não sei o que, para você descascar, que não sei o que, né? E ela viu o quanto, né, o Chacrinha era violento. E hoje em dia, né, com a banalização do discurso cafajeste, a gente vê cafajeste sendo eleito na política por ser cafajeste. Muita gente diz, não, mas sempre cafajestes são eleitos na política, Lilderson. Não, sim, mas o cara pelo menos tinha que disfarçar um pouquinho. Agora não, o cara é eleito por ser um cafajeste.
né? Se elege pessoas que ou praticaram feminicídio, ou atropelaram alguém e não prestaram socorro, né? E o cara se jacta das maiores iniquidades. E tem me preocupado muito porque eu sou alguém que, por força da minha formação, lido com o discurso. E o discurso pode ser sim civilizatório. As pessoas têm um desprezo pelo discurso enraizado e não percebem. Elas falam, não, mas o cara fala e não faz nada. Ah, não, isso é muita falação. Ah, não sei o quê. Isso é um desprezo pelo discurso. Claro que há situações em que a ação tem que preceder o discurso, evidentemente. Sabe? Às vezes, como diria o Chico Buarque, haja duas vezes antes de pensar. Né? Porque a pessoa pensa tanto, e discursa tanto, que isso serve apenas para inibir a ação. A gente pode questionar isso. Mas essa fala do senso comum do dia a dia mostra um desprezo pelo discurso e a banalização do discurso cafajeste. Parece que você tratar alguém com gentileza, com educação e divergir de modo civilizado está cada vez em desuso. Principalmente na internet, que trata o discurso cafajeste como mercadoria, né? Tudo no nosso mundo é mercadoria. Isso não é necessariamente bom. E tudo visa atender uma demanda. E como bem disse o filósofo Pedro Cardoso, que na verdade não é filósofo, é um ator, mas ele tem uma boa frase que de algum modo sintetiza muitas das preocupações do Adorno e do Horkheimer, né? Pensadores de Frankfurt, da escola de Frankfurt. Nem toda a demanda de uma sociedade é a sua saúde. Sempre me irrita essa coisa das pessoas falarem, não, mas o povo quer ver isso, o povo quer que... Aí você justifica tudo. O viciado também quer consumir drogas. Quer dizer, o fato de haver uma demanda para aquilo não a legitima, né? E essa discussão se perde porque as pessoas falam em liberdade de expressão, mas não pensam num debate realmente amplo sobre a incivilidade que esses discursos representam e que também não é só adulto que tem acesso à internet. Se você banaliza o discurso cafajeste, a criança que está em formação, e veja, muita gente pensa assim, não, um menino de 10 anos já sabe mais do que eu sabia quando tinha 20. Esse tipo de papo é muito perigoso, né? A pessoa está em formação sempre, de alguma medida, né? Coisas que eu achava que eram importantes numa época, eu deixo de achar. Coisas que eu não percebi, talvez perceba. Coisas que eu deveria perceber hoje, talvez perceba daqui a uns anos e talvez seja tarde demais, né? E imagine uma criança ou um adolescente que vai ter como exemplo de ídolo ou de herói um cafajeste que vai para a internet atacar mulheres. Às vezes de forma algo velada, nem tão velada assim, às vezes de forma explícita. E eu acho que esse vídeo, que é um pouco diferente, que me mostra lavando louça, né? Tem um desejo de um certo apelo para que não banalizemos o discurso cafajeste. Uma coisa é a veemência, eu às vezes também sou veemente. Outra coisa é a indignação. A indignação às vezes também não pode ter purismos. O cara está indignado, às vezes tem que mandar alguém para aquele lugar mesmo, em alguma medida, em algum contexto. Mas o que há é a transformação do discurso cafajeste numa mercadoria, né? A internet ganha muito dinheiro com essa mercadoria. O cafajeste que faz o discurso, o cafajeste também ganha muito dinheiro, porque o ser humano quer ver alguém atropelado. A gente não fica pensando na família do atropelado, no próprio atropelado que está ali agonizando, né? Aquele atropelado acaba virando o nosso entretenimento. Isso é um lado ruim nosso, né? E a internet propicia vários atropelamentos, sejam eles reais, sejam eles simbólicos, através desses discursos cafajestes.
Bom, é um vídeo um pouco diferente, um pouco sem roteiro, mas é algo que é uma inquietação minha de algum tempo. E olha, antes até da internet se tornar o que essa discussão sobre o discurso cafajeste vinha, sabe? E agora eu tenho oportunidade de externar talvez para mais de uma pessoa, né? Então é isso. Bom, termino aqui o meu vídeo, né? Agradeço a atenção e a paciência. Espero que você compartilhe esse vídeo e obrigado pela sua atenção. Fica bem que eu fico melhor.